Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 38. Veja só, hein? Quanto tempo a gente já começou, praticamente 38 dias, cada dia um capítulo. Gente, a proposta vai ser essa e quero que você me acompanhe nessa aventura bíblica. São quase 2.000 capítulos, 1898 capítulos que nós vamos percorrer durante 3 anos, mais ou menos 3 anos e um pouco mais. A gente vai todos os dias, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. Você sabe, o pessoal que está acompanhando a gente todo dia sabe como é que a gente faz. A gente lê a Bíblia e depois a gente tem uma explicação sobre os nomes, sobre os lugares, sobre as épocas, sobre os gêneros literários, tudo isso. Eu quero agradecer muito os comentários de vocês. Vou dizer uma coisa, para mim se tornou um momento assim de alegria, né? Quando eu depois, no momento do meu dia, eu pego e começo a ler os comentários. Comentários carinhosos, comentários. Fico feliz das pessoas falarem: padre, eu nunca pensei que eu podia ler a Bíblia toda, padre. E eu me divirto muito com os comentários de vocês. Vocês falam: esse pessoal do Antigo Testamento. É fogo, é dureza, pessoal, é verdade. Né? Claro que é uma época diferente, um tempo diferente, um pensamento diferente, uma ética diferente. Né? Mas eu me divirto muito com os comentários de vocês e quero agradecer vocês, viu? Olha, eu quero dizer que hoje tem um comentário aqui da Antônia Oliveira. Ela falou: obrigado, Padre Juarez, por essa preciosa ajuda que nos concede de conhecermos a palavra de Deus. E ela faz tanta coisa boa. Fala aqui, esse tempo de pandemia foi precioso, que eu pude encontrar consigo no Facebook, na rádio pela manhã. Fiquei maravilhada pela maneira simples, divertida. E olha que interessante, ela diz aqui, né, ela vai dizendo, né, a mensagem dela é bem grande: grata pela sua alegria na transmissão da palavra de Deus. Muito obrigado. E ela diz: já divulguei esse curso bíblico para o grupo de catequistas da minha paróquia, de Sines, em Portugal. A Maria Antônia Oliveira de Portugal, um abraço. E é por isso, então, vou dizer a você, quando você fizer o seu comentário aí, que eu gosto muito de ler, diga de onde que você está, tá bom? Diga de onde você está, que você mora, qual a sua cidade, qual aí o seu estado, qual o seu país, tá bom? Para a gente conhecer você melhor. Vamos então? Vamos rezar e pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito de amor, Espírito de sabedoria, compreensão, possa fazer com que o nosso coração se abra à graça, ao amor de Deus e a gente não só entenda, como a gente viva plenamente a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, você já sabe, não importa a Bíblia, seja qual a tradução for, sempre será o mesmo sentido. Capítulo 38. Deixa eu explicar uma coisa, esse capítulo 38 você vai achar engraçado pelo seguinte: do capítulo 37 ao capítulo 50 a gente tem a história de José, mas o capítulo 38, ele vem como que um apêndice ali dentro, falando da história de Judá. Judá é outro irmão de José. Judá é um personagem muito importante. Mas é engraçado que é colocado quase que no meio ali da história de José, é colocado no meio a história de Judá e Tamar. Uma história muito interessante, um monte de coisa para a gente conversar aí, tá bom? Vamos primeiro ler. Capítulo 38 de Gênesis. Naquele tempo, Judá, apartando-se de seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu de nome Sué e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Concebeu novamente e deu ao mundo um filho e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda mais um filho que chamou Sela, ou Selá. Né? São 3 filhos então, Onã e Selá. Judá estava em Cazibe na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: vai, toma a mulher do teu irmão e cumpre teu dever de levirato, e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que esta posteridade não seria dele,
maculava-se por terra cada vez que se unia a mulher do seu irmão para não dar a ele a posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. E Judá disse a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa do teu pai até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passado o luto, subiu a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas com o seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Depôs ela então os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu e assim disfarçada assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não tinham dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto. E chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava da sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho, ele disse. Está bem, mas dá-me então um penhor até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou e em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se partiu, tirou o véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odolamita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher, mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam: não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá. Não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá. Não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu porém não o encontraste. Mais ou menos 3 meses depois vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal. Vê-se que está grávida. Judá respondeu: tirai-a para fora, que ela seja queimada. E enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: concebido homem, quem pertence isto? Examine bem, ajuntou ela. De quem são este anel, este cordão e este bastão? Judá, reconhecendo-os, exclamou: ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou e atou nela um fio vermelho, dizendo: este é o que saiu primeiro. Mas como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-se-lhe Pérez ou Farés. Pérez ou Farés. Depende da sua Bíblia. Em seguida veio o teu irmão com um fio vermelho atado na mão. Deu-lhe o nome de Zara. Vamos lá para a história. A história está esquentando hoje, está esquentando. Vamos entender muito bem. Eu vou dizer para você que nós temos um capítulo aí, um capítulo que
na verdade, ele está inserido aí no meio da história de José. Está inserido no meio da história de José porque a história de José vai até o capítulo 50 e aí é colocado Judá ali. Judá é um personagem muito importante, deixa eu se lembrar para você. Judá é um dos filhos de Jacó. Judá é que vai descender os reis, da onde descende Davi e da onde descende o rei dos reis, Jesus. Né? Da descendência de Judá virá Jesus. Você vai entender mais para frente aí. Mas veja só o que aconteceu. Judá, ele se afastou dos seus irmãos, como diz a Bíblia, se afastou e foi casar. E olha que ele casou com uma mulher cananeia. Isso é interessante, né? Os outros, ninguém pode casar com estrangeira, ninguém pode casar com mulher cananeia, ninguém pode casar com estrangeira, nada disso. Mas o Judá casou. Não tem problema nenhum, casou com uma mulher filha do Sué, né, lá de Canaã, não teve problema nenhum. E ele teve 3 filhos, Onã e Sela. Esses três filhos. O que aconteceu? O morreu, o primogênito morreu. Não, desculpa, antes teve os 3 filhos. Aí o primogênito, casou com Tamar. Tamar era também uma mulher cananeia e casou com a mulher, com Tamar. O morreu. Diz a Bíblia que ele era mau, mas talvez para justificar a morte, falou que ele era mau, morreu. O morreu e não deu descendência para Tamar, não tinha descendência para o próprio Judá, não tinha descendência. Aí o que a lei do levirato fala? Quando o irmão morre sem dar descendência para aquela família, o outro irmão tem que vir e se casar com a mulher, com a viúva do seu irmão, e aí dar filhos para aquela mulher. Só que os filhos que vão nascer dele não serão da sua posteridade, serão do irmão que morreu, do falecido. Está entendendo? Isso é a lei que existia. Por exemplo não é. O morreu, primogênito. Então, pela lei, o Onã devia vir, ficar com a mulher do que era Tamar, dar filhos para Tamar, mas esses filhos não seria descendência de Onã, seria descendência de que já tinha morrido. O Onã falou, que é tomar banho? Eu quero ter meus filhos, quero ter minha descendência, quero ter a minha família. Agora eu vou ficar com a minha cunhada, vou dar filho para minha cunhada e os filhos nem vão ser meus de verdade, vão ser da descendência do meu irmão que já morreu? Eu não. E aí o que ele fazia? Para não engravidar a cunhada, diz a Bíblia que ele jogava o sêmen no chão. A Bíblia sempre viu isso como um ato de masturbação. Por isso, né, a palavra onanismo, hoje, nas várias línguas, onanismo significa, é o nome científico, né, de masturbação. Porque onanismo está ligado a Onã, que não querendo engravidar a cunhada, né, se masturbava jogando o sêmen no chão, como diz a Bíblia. Tá vendo que interessante? Como que as palavras, como que a gramática, como que tem tudo uma referência bíblica, tá bom? Vamos lá. Só que o gesto de Onã de não dar cumprimento ao levirato, que seria dar descendência para seu irmão que já morreu, isso desagradou a Deus. Onã morreu também. Morreu Onã. Já morreu o primogênito, já morreu o Onã. E o Judá falou assim, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Falou para Tamar. Tamar 2 vezes viúva já. Falou, eu vou fazer assim, o meu filho Sela aqui, Selá, ele é muito novinho, tá novinho, mas eu vou, quando ele estiver na idade, eu vou te dar ele como marido, porque aí ele te dá filhos que vão ser a descendência do primogênito, do cumprindo ainda a lei do levirato. Então, o menino está novinho demais, deixa ele crescer. Cresceu, falou para Tamar, ele vai ficar com você,
te dá filhos, e aí nós temos a posteridade, a descendência do falecido. Só que é o seguinte, meu filho, passou o tempo, o Judá fingiu de morto e não deu o menino para ela. Não deu. O Judá tinha falado, então, enquanto o menino cresce, vamos fazer o seguinte, volta para casa do seu pai. A viúva volta para casa do seu pai, fica lá, então você volta lá para cima, volta lá para casa, lá perto de Odolam, volta para lá, fica lá, até o menino crescer. Logo que o menino crescer, eu mando te avisar, você vem, vocês têm filhos, dá posteridade para o falecido. Como eu disse para você, o Judá esqueceu dessa história. Não deu o menino já tinha crescido, o menino cresceu, mas não deu o menino para ela. Não deu o rapaz para ela ter filhos, que desse filhos e posteridade para o primeiro marido dela. Aí a Tamar, espertona do jeito que ela é, o que ela fez? Tirou as roupas de viúva, e se vestiu, botou um véu. Por que ela fez isso? Porque ela ficou sabendo que o Judá ia para perto lá em Odolam, porque ia ter a tosquia de carneiros. Tosquia das ovelhas. Depois eu vou te explicar o que é a tosquia. A tosquia é uma grande festa que acontece. Uma festona que acontece. Que aí todo mundo leva coisa, tem a tosquia, todo mundo, é tipo uma... Aí tem a lã, é cooperativa, você comercializa a lã, comercializa tudo. Mas depois eu te explico. Aí ela falou, vai ter a tosquia, o Judá vai vir para cá, e ele não me deu o menino, o Sela, eu estou sem filhos, eu estou sem posteridade e eu quero cumprir a lei do levirato. Ela vai, põe um véu, fica na porta da cidade, assim, em Anaí, na porta da cidade, toda lá bonitona, mas com véu e tal. O Judá gostava de fazer umas coisas, porque o Judá já estava viúvo. Eu esqueci de falar para você. O Judá já tinha ficado viúvo. Logo que ele ficou viúvo, logo depois da viuvez dele, teve a tosquia dos ovelhas, ele subiu. E Judá já estava viúvo, mas gostava de ficar andando aí fora do caminho, pegando... Aí viu ela lá, tal, assim, nossa, até que bonita aquela mulher, mas não sabia que era a nora dele. Falei, e chegou e deu uma cantada na Tamar, sem saber que era a nora dele. Aliás, cantada não, né? Diretona, né? Quer ficar comigo aí, moça? E a Tamar, espertona do jeito que ela é, querendo cumprir a lei do levirato, ficou com o sogro. A Tamar ficou com o sogro. E a Tamar começou, então, e ficou grávida. E a Tamar, esperta, não quis falar. Falou assim, aí o Judá falou assim, o que eu posso te pagar então? Igualzinho nos tempos de hoje, né? Queria pagar o serviço de prostituta. Como é que eu pago o serviço aí? Um cabrito, me dá um cabrito. Então vou te mandar um cabrito para pagar. Mandar um cabrito. Aí a Tamar falou, não, mas então eu preciso de um penhor, de uma segurança. Como que chama isso? De um penhor, né? Quando você penhora uma coisa. Não, preciso de uma segurança aí que você vai mandar esse cabrito. Sei lá, se você desaparece, nunca mais, eu nunca te conheço, porque ela sabia que ela... Mas ela não querendo o penhor, querendo a segurança, falou, não sei se você vai mandar esse cabrito mesmo. Falou, então o que você quer de penhor? O que você quer de segurança? Eu quero que você me dá o anel, o sinete, né? O sinete, o cordão e esse cajado. Sinete, cordão e cajado. Aí o Judá deu tudo para ela lá e falou assim, eu te mando o cabrito, quando eu te mandar o cabrito, você me devolve esses cordão, esse sinete, esse cajado. Tudo bem. Passou, chegou, pediu para o seu amigo ir lá, vai levar esse cabrito para aquela moça, uma prostituta que eu peguei lá em Odolam, pega, e ele vai, chega lá, não acha. Que prostituta? Aqui não tem prostituta, nada. Que isso? Não tem ninguém. Que isso? Aqui não tem ninguém que fica com véu na porta. Aí ele voltou e falou, Judá, não achei ninguém não. Você mandou procurar, lá disseram que não tem prostituta. Não tem prostituta não, imagina. Mas não tem prostituta não. Aí eu falei, deixa pra lá isso então. O importante é que eu mandei o cabrito, ela não achou,
fiz a minha parte do trato, deixa, não vou ser ridículo querendo o meu sinete, o meu cajado e o meu cordão, deixa pra lá, bobagem, esquece. Quem não esquecia era a Tamar não esquecia não, velho. Quando ela estava grávida, começou a surgir boato, a sua nora, Judá, sua norinha lá, tá grávida, viu? Quando Judá ficou sabendo disso, ela se prostituiu, porque ele não sabia que tinha sido ela, ele não sabia. Essa mulher, que ela seja queimada. Aí nessa hora Tamar falou, tá bom, vou ser queimada. Manda dizer pro Judá que eu fiquei grávida de quem pertence isso. Tadã! O cajado, o sinete e o cordão. Quando o Judá falou, meu Deus, eu fiquei com a minha nora. Aí ele falou, eu que sou pecador, eu que fiz errado, porque ela é que é justa, porque ela queria cumprir o levirato e eu não. Eu não dei o meu filho Sela para cumprir a lei de Deus. Eu não fiz o que foi combinado, aquilo que foi pedido pela lei de Deus. Ela sim, ela para cumprir a lei de dar uma descendência para o meu primogênito, fez tudo isso. Acabou que ela teve filho e teve gêmeos. Você vê, gêmeos é de família mesmo. Você lembra quem teve gêmeos? O Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. Acabou que o neto teve gêmeo, tá vendo? Esse negócio de gêmeos tá na família, tá ligado na genética mesmo. Nasceram os dois meninos e vieram os dois meninos. Um menino foi colocado o nome de Pérez ou Farés e o outro menino foi colocado o nome de Zara. O Farés ou Pérez é que vai dar descendência ao rei Davi. Mas vamos ver agora. Que confusão essa história de hoje, você viu? Que confusão. Vamos lá. Vamos o primeiro, só lembrando mais uma vez aqui que esse capítulo ele é dedicado à descendência de Jacó, Odolam, que eu falei para você, que é onde ele vai buscar, onde ele se casa, né? Ele vai lá, se casa com uma pessoa de Odolam, fica a 16 quilômetros de Hebron. Em Canaã, ou seja, é ali que ele vai se casar, ou seja, Judá se casa com uma estrangeira, não busca ninguém do seu clã, não busca ninguém da sua família, não busca ninguém lá da Mesopotâmia, como fizeram os seus pais, mas ele vai buscar alguém ali de Canaã, né? É engraçado, olha que vem comigo no versículo 2, Judá viu ali a filha de um cananeu de nome Sué e desposou-a unindo-se com ela, olha aí. É engraçado uma coisa, gente, que aqui não tem nenhuma crítica o fato dele casar com estrangeiro. Não, nenhuma crítica. Nos outros momentos, quando Esaú casou com estrangeira, né, com uma ismaelita e mesmo com alguém de Canaã, teve uma crítica, todo mundo falou do Esaú, tudo. Agora o Judá, tudo bem, casou com uma estrangeira. Talvez é porque já as pessoas tinham uma visão diferente do povo ali de Canaã. Casou com uma estrangeira e não tinha nenhuma crítica. Quem que foi a estrangeira? Filha desse homem chamado filha de Sué, né? Vem comigo aqui, 6. Aí o que aconteceu? Teve 3 filhos, Onã e Sela. Era o primogênito, Onã o do meio e o Sela, o caçula. Versículo 6. Judá escolheu para né, seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. A Tamar. Tamar é uma mulher cananeia. O nome Tamar lembra Tâmara, tamareira, né? Então, o nome Tamar vem de tamareira, né? Olha aqui, aí o que aconteceu? Versículo 7, vem comigo, 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o feriu de morte. Morreu.
Era mal? Mas por que era mal? Não sei se por que era mal. A Bíblia não explica por que era mal. Não sei. De repente a Bíblia fala que ele morreu novo, e aí para justificar que ele morreu novo, diz que ele era mal. Mas a Bíblia não fala nenhum crime que ele cometeu, nada que ele fez de errado. Mas a Bíblia simplesmente diz que ele era mal. E aí a Tamar ficou viúva, como eu disse para você. Ficou viúva, né? Olha o que aconteceu. No versículo 9, olha que interessante, versículo 9, o que aconteceu? Judá, então, disse a Onã, aqui no 8, vai, toma a mulher do teu irmão e cumpre o teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Vamos lá, mais uma vez quero lembrar você, qual que era o dever do levirato? O dever do levirato está bem escrito na Bíblia, daqui a uns dias a gente vai começar a estudar sobre essas leis, mas dizia justamente isso, se o seu irmão morrer sem dar posteridade, você deve fazer com que o outro irmão case com a mulher do falecido e dê para ele filhos. Aqueles filhos que vão nascer não serão daquele irmão, mas serão filhos do falecido. Legalmente, serão considerados filhos do falecido e a posteridade do falecido. E aí Onã, versículo 9, mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher do seu irmão para não dar a ele a posteridade. Olha aqui que interessante uma coisa aqui. Isso aqui, a lei do levirato, como eu disse para vocês, a lei do levirato, e o que depois nós vamos também estudar mais para frente, para ver as leis que eram seguidas, né? Depois, quando a gente começar a ler os livros mais de leis, você vai perceber que era assim, o filho, a posteridade que nasceria ali que o irmão daria para o irmão falecido, não seria do vivo, mas seria do falecido. Onã falou, não quero isso para mim, não quero para mim não. E o que ele fazia? Então, diz a Bíblia que ele então, para que a Tamar não engravidasse, ele então se masturbava. Daí o jeito de lembrar que isso que a Bíblia trouxe para a gente e influenciou na linguagem, como eu disse para você. Acabou influenciando na nossa linguagem. Por quê? Porque a palavra onanismo é vista na literatura médica e também na literatura como a prática da masturbação. O fato é que ele não queria dar posteridade para o seu irmão. Não queria dar posteridade para o seu irmão. O que isso significava? Uma infração da lei divina. Ora, a lei do levirato dizia que o irmão que morreu teria que ter posteridade. Onã não permite que o seu irmão falecido tenha posteridade. E aí, o que é que acontece? Versículo 10, vem comigo. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. Qual o comportamento de Onã que desagradou o Senhor? O comportamento de não cumprir a lei. Ou seja, ele precisava dar posteridade para o seu irmão. Senão o seu irmão falecido não teria os filhos e a posteridade que sairia dali, de Tamar. E ele negou esta posteridade para o seu irmão. O que a Bíblia diz? Onã também foi morto. O primogênito, morreu. Onã, o do meio, morreu. E sobrou agora Selá. E o que o Judá fez? Judá falou assim, vou esperar o Selá crescer. E quando o Selá crescer, eu dou Selá para Tamar, para que o meu filho tenha posteridade, tá bom? Vamos ver aqui comigo no versículo 13. Aí o que aconteceu? Do 2 aqui, ó. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Judá já está viúvo. Passado o luto, subiu Judá a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas, com o seu amigo Ira, o Odolamita. E foi, olha que atenção, e foi noticiado a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Tâmina para tosquias das ovelhas. Deixa eu explicar para você, vamos entender o que é tosquia das ovelhas. As pessoas criavam as ovelhas, tinha aquele trabalhão danado. Aí, existia uma ocasião em que a tosquia era feita.
A ocasião da tosquia das ovelhas era uma grande festa que acontecia. Tanto é que Judá sobe para Tâmina, porque lá em Tâmina que vai ter a tosquia das ovelhas. Então todos os pastores, todos os pecuaristas que têm ovelhas se dirigem para Tâmina. Lá eles vão tosquiar as ovelhas. E na tosquia já comercializam, já vendem, já troca, já fazem tudo. Só que esta montoeira de gente lá faz com que a tosquia das ovelhas seja uma grande festa. É uma festa que vocês não imaginam. Com muita bebida. Meu filho, não é só tosquiar a ovelha, não. Muita bebida e muita comida. Ó, vou te falar uma coisa. É uma Oktoberfest, se você pensar bem. Você precisa, é muita gente, é gente de todo lado. E o pessoal aproveitava essa época de tosquia das ovelhas, que era uma festa enorme, e o negócio fervia lá. Fervia. Nem imagina, você nem imagina. E o Judá, viúvo, vai para a tosquia das ovelhas, e as pessoas gostavam, esperavam o ano inteiro esse negócio da tosquia das ovelhas, porque era uma festa. Muita bebida e muita comida. E ali eles já tosqueavam, já vendiam, era uma ocasião de festa. Aí o que acontece? O que acontece? Vem cá no versículo 14. Ela ficou sabendo, né? A Tamar ficou sabendo e foi noticiado, contaram para Tamar. Eis que o teu sogro sobe a Tâmina para a tosquia das suas ovelhas. Depôs ela então seus vestidos de viúva e cobriu-se de um véu, e assim disfarçada assentou-se à entrada de Enaim, que se encontra no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não lhe a tinham dado por mulher. Ela falou: o quê? Fiquei sabendo já que o Sela lá já está moço, já está grande e tal, e aqui nada, não me deram ele para que eu tivesse filho. O Judá não cumpriu com a sua palavra. Falou que ia me dar o menino e não me deu o menino. Então sabe o que eu vou fazer? Disfarçou de prostituta, cobriu o rosto com véu, ficou sentadinha e vou esperar o Judá passar aqui. Judá passou. E o Judá passou, e o que fez? Judá passou e encontrou-se com ela. Naquela época, gente, deixa eu te explicar uma coisa, é importante você saber dos costumes. Naquela época, a mulher só se cobria com véu em grandes ocasiões como casamento. Então, por que ela usava o véu? Só nas grandes ocasiões, como o seu casamento. Uma mulher que andava de véu o dia inteiro, ela queria esconder alguma coisa. Por isso, era comum que as prostitutas daquela época, para não serem reconhecidas, usassem véu o dia todo. Então, se uma mulher estava usando véu o dia todo, ela não queria ser reconhecida. Se ela não queria ser reconhecida, as pessoas falavam: aquela ali é prostituta. E aí ela poderia fazer o seu trabalho de prostituta sem ser reconhecida. Tá bom? Mas o véu era usado pelas mulheres somente em grandes ocasiões, como um casamento. E fora disso, se ela estava usando o dia inteiro, as pessoas já sabiam que ali havia uma prostituta, tá bom? Vamos lá então, gente, aqui, olha aqui, ó. Vem aqui comigo no versículo 15. Judá viu ela ali, julgou tratar-se de uma prostituta porque tinha o rosto coberto, como eu te falei. Se uma mulher estava com o rosto coberto o dia inteiro, não era a festa, não era o casamento dela, é porque tinha alguma coisa ali, era uma prostituta. E chegando-se a ela no caminho, disse: queres juntar-te comigo? Ignorava ele, né? Ele não sabia que se tratava de sua nora. Ela respondeu: o que me darás para juntar-me contigo? Entendeu? Ele chega, não sabe que é a Tamar, e chega e faz a proposta para Tamar. Gente, por que Tamar faz isso? Ela é um ato mentiroso, feio? Não. Antes de qualquer coisa, a Tamar, ela é levada pelo desejo de a qualquer preço dar filhos para o seu marido falecido.
A intenção de Tamar é boa. A intenção de Tamar é boa. Por mais estranho que pareça isso, mas a intenção dela é boa. Porque ela quer a qualquer preço, mesmo que se fantasie de prostituta e mesmo que tenha um filho com o seu sogro, ela quer dar posteridade para o seu marido que morreu. A intenção dela é boa. A intenção dela é boa. Aí o que vem aqui no versículo 18? Ó, deixa eu falar uma coisa. A intenção dela é boa, mas esse Judá é pinta brava, né? Sinceramente, né? Olha aí, o Judá estava viúvo já, mas ele estava indo atrás de prostituta. Né? Não te falei que lá era uma festança, aquela coisa, aquela bagunça, aquela coisa, te falando? Né? Parecia um mar de graça, né? Aquela festa que tem lá, aquela coisa, e ele ia atrás de prostituta. Então, eu penso, a Tamar tinha um propósito. Não quero ver minha família, não quero meu filho, não quero meu marido falecido ser uma posteridade. Por isso ela foi atrás de a qualquer preço. Não quer me dar o selar? Então vai com o Judá. Vai com o Judá. Né? Mas o Judá aí foi atrás de prostituta, aquela coisa e tal. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Vem aqui. Ela pergunta, que penhor queres que eu te dê? Aí ela diz, teu anel, teu cordão e o bastão que tem nas mãos. Ele os entregou e em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. Olha aqui. O Judá caiu direitinho na dela. Ela falou assim, você vai me mandar o cabrito? Tá bom, mas eu quero uma segurança, um penhor. Penhora as suas coisas aí. O que você quer? Eu quero o cordão, o anel, né, o sinete, né, o cordão, o anel e esse bastão. Gente, é importante você lembrar o seguinte, ele está trazendo, isso é uma questão de história, ele está trazendo um cordão, um anel com um sinete, né, um anel e um bastão. O sinete, o anel e o cordão eram, gente, como se fosse o documento de identidade de uma pessoa. É como se fosse o documento de identidade, porque pelo anel, ele faz as assinaturas, ele marca, ele assina documentos. Então, o anel e o cordão de identificação é como se fosse um documento de identificação. E o bastão, esse bastão é um bastão trabalhado, é um bastão todo esculpido, todo trabalhado, que só autoridades carregavam. Então o bastão é um emblema, um símbolo de autoridade. Aí vamos lá no nosso estudo de história. Lembra quando você estudou história? E aí quem diz, quando a gente estudou história, falava assim, o pai da história era quem? Heródoto, né? Heródoto. O historiador Heródoto, ele disse o seguinte, que esses três elementos, o anel, o cordão e o cajado trabalhado, ele pertence a uma pessoa que é muito, muito importante. Muito, muito importante mesmo. São elementos de um grande homem. O que a gente pode intuir daí, a partir da história, o próprio Heródoto, o historiador, fala isso, a gente intui o seguinte, que Judá, tendo um anel, tendo um cordão e tendo um bastão trabalhado, ele era de uma importância muito grande, tá bom? Tudo bem, ela pegou o anel, o cordão e ficou com ela ali. Vamos continuar nossa história aqui, ó. O que acontece? No versículo 24, você viu ali que ela concebeu. No versículo 24, mais ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá, Tamar, a tua nora, conduziu-se mal, vê-se que ela está grávida. Judá respondeu, tirai-a para fora, que ela seja queimada. Agora vem cá comigo. Não dá para entender, né? O Judá não sabia que ele tinha ficado com ela. Vieram falar para ele, sabia que a Tamar, ela está agora procedendo mal? Virou prostituta. Tamar falou, como é que virou prostituta? Agora ela está grávida. Como está grávida? Que ela seja expulsa, que ela seja queimada. Olha aqui uma coisa importante que você deve saber na Bíblia, que essa punição de queimar é raríssimo na Bíblia.
mandar queimar uma pessoa é raríssimo, mas a gente vê em alguns lugares na Bíblia, quando o delito é muito grave, tem essa punição de queimar. É uma punição rara, mas acontece. Mas o Judá é engraçado. Ele é um sujeito que vai ficar com prostitutas, tanto é que ele procurou prostitutas e acabou ficando com a nora sem saber. Mas quando ele fica sabendo que a nora é uma prostituta, ele dá esse ataque de fúria nele. Olha que pensamento machista, até hoje esse pensamento machista. O homem que vai com a mulher prostituta, ele não é prostituta, então. Tá vendo? O homem não. A mulher que está lá, ela é prostituta, ela é qualquer coisa. Mas o homem que vai com uma prostituta não é prostituto? Ah, ele não procede mal? Ah, é só a mulher que procede mal? Esse era o pensamento daquela época, esse é o pensamento de hoje. Né? Não, a mulher está lá, a mulher é qualquer coisa. Ah, ela é prostituta. Mas se o homem vai com uma prostituta, não, ele é pai de família. Ele é pai de família. Não, ele não é. Então, quando o Tamar ele é capaz de ir com as prostitutas, procurou prostituta quando ele foi lá para aquela festança da tosquia, foi sim, não vem querer negar não, tá? Mas quando ele fica sabendo que a Tamar tá assim, ele dá essa coisa, manda queimar. Ah, meu filho, manda queimar? Manda queimar, olha o que aconteceu. Versículo 26, aí no versículo 25. Enquanto ela era conduzida, ela mandou, conduzida para quê? Para punição, né? Ela mandou dizer ao seu sogro, concebido o homem a quem pertence isso. Examine bem, hein? Juntou ela. De quem são este anel, este cordão e este bastão? Meu Deus! Quando Judá viu, meu Deus, olha aqui, versículo 26. Judá, reconhecendo-os, exclamou, ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. Então olha aqui que ele reconheceu. Ela diz, ela foi mais justa do que eu. O que significa ser mais justa? Significa ser mais justa é o seguinte, justiça aqui, a justiça na Bíblia é sempre fazer cumprir a lei de Deus. Quem que é o justo? Aquele que cumpre a lei de Deus. Quem é considerado justo? Quem cumpre a lei de Deus. Então aqui, o que acontece? Ela falou assim, ela foi mais justa do que eu. Por quê? Porque eu não cumpri com a lei do levirato, que tinha que dar o outro meu filho para ter um filho com ela. Era para dar o Sela, ou Selá, para ela. Ele não deu. E a Tamar queria a todo custo dar uma posteridade para o seu marido falecido. O Judá, ele disse, eu não fui justo, porque justo é aquele que cumpre a lei de Deus. E ele diz, ela foi mais justa do que eu, porque ela cumpriu, a Tamar cumpriu a lei. Qual que era a lei? Marido morreu, vai com o irmão do marido para ver se o irmão do marido dá uma posteridade para ele. Não deram o irmão do marido para ela. O que é que ela fez? Foi as últimas consequências. Se disfarçou de prostituta e foi ter filho com o sogro. É estranho isso? É, mas ela cumpriu a lei do levirato. Por isso ele disse, ela é mais justa do que eu. E aí nasceu. O que nasceu? Vem cá no 29, a gente está quase terminando. Mas como ele aí na ocasião de dar à luz, 27, desculpa. E na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos no seu ventre. 2 gêmeos. Então, vamos lá? Ela teve 2 gêmeos. 2 meninos. Olha como foi a história do parto dela, que é interessante. No parto, saindo a mão, um menininho botou a mão. Ela tomou aquela mão e atou nela um fio vermelho, dizendo, este é o que saiu primeiro, Aí ele tirou a mão. Mas como ele retirasse a mão, saiu o seu irmão. Quando o irmão saiu, ela disse, que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. Ou seja, que o nome brecha esteja sobre ti. E chamou-lhe Farés, ou então Pérez, ou então Farés, dependendo da sua Bíblia. A sua Bíblia pode estar escrito Pérez ou Farés.
Em seguida veio o seu irmão, aquele que tinha colocado a mãozinha primeiro, né? Com um fio vermelho atado na mão, e deu-se-lhe o nome de Zara. Zara. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui. O nome também, o significado do nome. Vamos lá. Pérez, Pérez, o que significa? Nessa história do primogênito é muito importante. Quem que sai primeiro? Quem que não sai primeiro? Lembra daquela história de Esaú e Jacó? Quem que veio primeiro? Esaú, os dois eram gêmeos, Esaú acabou saindo primeiro e acabou que depois teve aquela história da primogenitura. Agora, quem saiu primeiro? Quem saiu primeiro? Um botou a mão para fora. Aí a parteira, esperta, ela era uma prática, amarrou um fiozinho vermelho. Por quê? Para saber, para marcar as crianças, né? Para marcar quem nasceu primeiro. Isso era comum entre as parteiras, quando tinha parto de gêmeos, ela marcava quem saiu primeiro, porque a questão do primogênito é muito importante. Então o menininho botou a mão para fora. Aí ele amarrou o fiozinho vermelho, né? Para já dar, para já marcar que ele era o primeiro. Mas só que o menininho recolheu a mão. Quando o menininho recolheu a mão, o outro veio. E o outro veio, e aí ela, a parteira, diz, nossa, que brecha fizesse. O que brecha? O que significa isso? Provavelmente, né, os exegetas explicam que ele, no segundo, ao sair, ele fez uma fenda no períneo de Tamar. E isso acontece em parto. Às vezes acontece até em parto de gêmeos, ou em parto quando a criança é muito grande, pode fazer uma fenda no períneo da mulher, né? E o que aconteceu? O segundo, quando saiu muito rápido, ele fez uma fenda no períneo de Tamar. E aí a parteira disse, que brecha você fez? Que fenda você fez? Você vai se chamar brecha, que em hebraico significa Pérez ou Farés. Ele saiu um segundo, porque a parteira considerou o que botou a mãozinha para fora em primeiro. Não, a parteira considerou o primogênito o que botou a mãozinha para fora. Mas ele acabou nascendo na frente, abriu uma brecha, uma fenda no períneo de Tamar, e a parteira disse, você vai chamar brecha, você vai chamar Pérez, que significa brecha, ou então Farés. E aí logo vem o outro. Quando o outro vem, ela diz, agora você vai chamar Zara, Zara. Né? Zara significa brilho, o brilho daquele que vem. Zara, tem aquela loja que chama Zara, né? Agora que eu lembrei, tem uma loja que chama Zara, né? Então, olha que interessante. Então, Pérez e Zara, ou Farés e Zara. Na verdade, foi considerado quem nasceu primeiro Zara, porque ele botou a mãozinha para fora. Mas quem fica mais importante nessa história é o Farés, ou o Pérez, Pérez ou Farés. Por quê? Porque de Pérez ou Farés é que virá a descendência do rei Davi e também a descendência do rei Davi que vai estar lá na genealogia de Jesus. Olha que interessante, genealogia de Jesus. Sabia que lá em Mateus, na genealogia de Jesus, eu vou dar um pulo agora de 1.700 anos, hein? Na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, onde está? Aqui que interessante, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Na genealogia de Jesus, olha que interessante. Farés e Zara. Farés, Pérez, gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Raabe, Boaz gerou Obed, Ruth, Obed, gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Tá vendo que interessante? Então, desses dois filhos de Tamar com Judá, o Farés ou o Pérez, ele vai dar a descendência para o rei Davi, que vai chegar até Jesus. Tá bom? Vamos ver se tem mais uma coisa. Eu acho que acabou tudo que eu queria falar. Isso mesmo. Então, só essa história. Mesmo que o primogênito fosse considerado Zara, na verdade, o mais importante acabou sendo Pérez ou Farés. Mas, na verdade, se vamos considerar mesmo, quem acabou nascendo primeiro mesmo foi o Pérez, foi o Farés. O outro só botou a mãozinha para fora. Mas, é isso aí.
Tem muitas emoções pela frente, tem muito caminho para a gente fazer. E que bonito que a Bíblia vai nos mostrando como Deus vai conduzindo tudo e assim como Deus conduz a nossa vida também. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vici te leo de tribu Iuda, radix Davide, aleluia.